Livro de Hebreus, capítulo 12. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Espírito. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo, glória a Deus. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando aos hebreus. E qual que era o problema dos hebreus? O problema dos hebreus é que eles estavam desfalecendo na sua fé. O problema dos hebreus é que eles estavam perdendo o seu ânimo. Eles estavam perdendo as suas esperanças. Eles estavam olhando para trás. Eles estavam pensando em voltar para trás. Eles estavam pensando em voltar para o tempo da lei, abandonar Jesus Cristo, graça, e voltar para o tempo da lei, porque caminhar pela graça estava trazendo muito sofrimento, estava trazendo muita perseguição, estava trazendo muita luta. Então os hebreus estavam desfalecendo na sua fé. E o que o apóstolo Paulo vai dizer para eles, sabe, para reanimar a fé deles? O apóstolo Paulo começa dizendo aqui no primeiro versículo, portanto, para o apóstolo Paulo falar portanto, ele está relacionando o que ele está falando no primeiro versículo com o que ele vinha falando antes. E o que ele vinha falando antes? No capítulo 11, ele vinha falando sobre a fé. Sabe, pela fé, sabe, Moisés abriu o mar vermelho. Sabe, pela fé, os muros de Jericó caíram. Sabe, pela fé, sabe, grandes homens de Deus subjugaram reinos. Sabe, pela fé, sabe, eles conseguiram ser mortos. O apóstolo Paulo vem relacionando um monte de coisas sobre fé. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe, como que o apóstolo Paulo ia fazer para que os hebreus voltassem para o caminho que agradava a Deus? Sabe, o apóstolo Paulo usou o exemplo daqueles homens que viveram pela fé. Sabe, Moisés, Abraão, o apóstolo Paulo usa todos esses exemplos para falar para ele, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Glória a Deus. Sabe, pessoas que estão à nossa volta, não com a sua presença física,
mas através do seu testemunho. Pessoas que nos servem de testemunho, a fim de que não venhamos a desfalecer a nossa fé. Sabe, então o apóstolo Paulo está querendo dizer, nós estamos cheios de exemplos de pessoas que caminharam com Deus de verdade, pessoas que perseveraram de verdade, pessoas que entregaram as suas vidas pela causa, e elas fizeram isso não porque elas eram boas, não porque havia alguma capacidade nelas, não porque havia algum dom extraordinário dentro delas, não, foi simplesmente pela fé. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando eles. Então o apóstolo Paulo está mostrando para eles, sabe, que eles deveriam olhar e seguir o exemplo daquelas pessoas que olhavam para Jesus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, será que existe algum outro caminho para nós caminharmos com Deus? Sabe, hoje em dia a Bíblia parece que virou um livro de historinha. Sabe, as pessoas olham e elas dizem, nossa, é muito bonita essa história, é muito interessante. Olha só, Noé construiu a arca, puxa, que bonito, que interessante. Sabe, mas elas não veem isso como um testemunho de fé. Glória a Deus. Sabe, parece que não se enquadra para elas. Sabe, então o apóstolo Paulo está querendo dizer, sabe, existe algum caminho diferente para nós, quando nós queremos caminhar com Deus de verdade, a não ser seguir o exemplo daqueles que olharam para Jesus? Glória a Deus, Senhor. Sabe, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe, quando as pessoas estão olhando para nós, o que as pessoas estão vendo em nós? Sabe, as pessoas estão vendo alguém engraçado? Sabe, as pessoas estão vendo um artista, estão vendo um comediante, sabe, estão vendo um empresário, estão vendo alguém importante, ou as pessoas estão vendo seguidores de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque é isso que as pessoas deveriam enxergar. As pessoas hoje em dia estão querendo ser conhecidas, sabe, pelo seu modo de ser, sabe, pelo seu modo extravagante, pelo seu modo de falar, estão querendo ser conhecidas, sabe, pelo dinheiro que possuem, pelo carro que andam, sabe, pelo conhecimento, pelo estudo que elas possuem, mas elas não estão querendo ser conhecidas, sabe, como servos de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, porque ser servo de Jesus Cristo é algo que muitas vezes vai trazer perseguições. Glória a Deus. Vai trazer lutas, vai trazer provas, e é por isso que os hebreus estavam querendo voltar para trás. Sabe, porque os hebreus, eles pensavam, antes, quando nós caminhávamos pela lei, nós não éramos perseguidos, nós não éramos mortos, sabe, nós não éramos discriminados. Agora nós estamos no período da graça, sabe, que com Jesus agora é só prova, agora é só luta, agora é só dificuldade, sabe. Isso contraria o evangelho que muitas vezes estão se pregando hoje. Glória a Deus. Sabe qual é o evangelho que estão pregando hoje? Você caminha com Deus, então você tem que ser curado. Você caminha com Deus, então tudo tem que dar certo. Você caminha com Deus, então Deus tem que fazer a obra, Deus tem que... Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo aos hebreus, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos, vocês estão sendo caluniados, vocês estão pagando um preço grande por estarem dentro da graça, sabe, perseverem até o fim. Glória a Deus. Sabe, perseverem até o fim, siga o exemplo da tão grande nuvem de testemunhas, sabe, que estão ao nosso redor, homens que nos servem como exemplo, nos ensinando a como não desfalecer na nossa fé. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando a enxergar, sabe, seguir o exemplo desses homens de Deus. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, corramos com paciência, sabe, vamos correr. O apóstolo Paulo, ele está usando uma metáfora aqui de uma corrida, que nós estamos dentro de uma corrida, sabe, um exemplo dizendo, o crente, ele não tem que pensar, não, devagarinho eu vou caminhando, devagarinho eu vou melhorando, sabe, devagarinho eu estou mudando, devagarinho, não, irmão, corre, irmãos, corre, irmãos, corre. O que precisa consertar, conserta logo. Sabe, caminhe com Deus de verdade. Busque a Deus de verdade. Sabe, irmãos, nós não temos tempo para ficar fazendo as coisas devagarinho. Sabe, irmãos, porque pode acabar a vida e a gente pode chegar no fim da vida e descobrir que nem se converteu ainda.
Glória a Deus. Sabe, irmãos, então o apóstolo Paulo está dizendo: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe, deixemos todo o embaraço. Tem muitas coisas na nossa vida que não é pecado. Sabe, mas muita gente vai para o inferno por causa de um monte de coisa que não é pecado. Tem muitas coisas que não é pecado, mas nos causa embaraço. Sabe, trabalhar é muito bom. Mas a partir do momento que o nosso trabalho nos consome em 100% e a gente não tem tempo de caminhar com Deus, a gente não tem tempo de ser um crente de verdade, sabe, irmãos, é um tremendo embaraço. Sabe, estudar é muito bom, não é pecado estudar, mas, sabe, se isso nos consome ao ponto de não termos tempo para Deus, sabe, irmãos, é um embaraço, e muitas coisas que não são pecado vão levar muitas pessoas para o inferno. Sabe, então o apóstolo Paulo vai dizer: toma cuidado com os embaraços da sua vida. Sabe, o que está te impedindo de caminhar com Deus? Sabe, o que está te impedindo de correr a corrida, sabe, cujo ponto de partida é a salvação? Glória a Deus, Senhor. Sabe, qual que é o embaraço que te impede de caminhar com Deus de verdade? Sabe, pode não ser pecado, mas muitas pessoas vão para o inferno por causa desse embaraço. Glória a Deus. Porque quando chegar lá no trono de Deus, sabe, não adianta dizer: não deu para caminhar com Jesus, não deu, eu era muito ocupado. Sabe, eu era muito ocupado, quando eu estava lá na terra, lá, eu comprei 10 carros, 5 casas e fiz 10 faculdades e não tinha tempo para Deus não. Negócio de caminhar com Deus, e não tinha tempo para aprender nada não. Sabe, irmãos, o que você acha que Deus vai dizer? Glória a Deus. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quem não quer Deus nessa vida, sabe, não vai ter Deus na outra vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então é preciso querer Deus nessa vida para que nós possamos ter Deus na outra vida. Não há desculpas. Glória a Deus. Hoje em dia nós podemos pensar em 1 milhão de desculpas, podemos inventar um monte de coisa para querer justificar o do porquê nós não temos uma vida cristã, o do porquê nós não caminhamos com Deus, o do porquê, mas lá para Deus não vai ter desculpa não. Glória a Deus. Lá para Deus, lá o nosso coração vai ser exposto e aquilo que nós amamos de verdade, sabe, vai aparecer. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe, o pecado que tão de perto nos rodeia, o apóstolo Paulo está querendo dizer, sabe, não há ninguém capacitado para começar a correr essa corrida. Santo. Sabe, nessa corrida que o apóstolo Paulo manda nós corrermos, cujo ponto de partida é a salvação, de nós buscarmos a Deus, caminharmos com Deus, fazer a vontade de Deus, sabe, não há ninguém capacitado nessa corrida para estar lá. Então, quando nós esperamos uma capacidade, quando nós esperamos alguma condição, quando nós esperamos algum merecimento, é que nem aqueles crentes que ficam esperando ter um carro para congregar. Não, eu não congrego agora, irmão, porque eu não tenho carro, irmão. Mas quando eu tiver carro, não esquenta não, que aí eu vou congregar todo dia. Sabe, irmão, se ele não congrega sem carro, com carro ele vai congregar menos ainda, porque aí ele vai achar um monte de coisa para fazer com o carro e menos vir para a igreja. Sabe, irmãos, então é preciso que nós venhamos a caminhar com Deus, sabe, do jeito que nós estivermos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não dá para esperar alguma capacidade, algum bem material, algum merecimento, algum dom, alguma coisa. Sabe, não, caminhe com Deus do jeito que você está. Porque se você ficar esperando ter alguma coisa, talvez você não vai caminhar com Deus nunca. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é preciso que nós venhamos a nos dispor. Sabe, com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe, por que ele vai dizer com paciência? Por que a gente tem que caminhar com Deus com paciência? Sabe, porque muitas vezes caminhar com Deus vai trazer sofrimento. Glória a Deus. Muitas vezes caminhar com Deus vai trazer luta. Sabe, você persevera na verdade e você prega a verdade, sabe, e as pessoas vão dizer: que irmão perturbado, meu Deus, olha, a gente entra na igreja provado, cheio de provas, cheio de luta, e vai falar sobre vida eterna. Glória a Deus. Mas a gente tem luta também, viu? Sabe, irmãos, pregar a verdade vai trazer rejeição, sabe, e caminhar com Deus da mesma maneira. Mas que crente chato, a gente conta umas piadinhas aqui, ele não ri, não participa de nada. Glória a Deus, Senhor. Puxa vida, a gente se diverte, ele não se diverte. Sabe, irmãos, vai trazer rejeição, em alguns países leva à morte. Glória a Deus.
Deus, Senhor. Mas nos países em que os crentes são perseguidos e eles são mortos, sabe, o evangelho se torna mais puro. Glória a Deus, Senhor. Agora, no nosso país, que tem essa suposta liberdade, o que nós temos muitas vezes é um monte de gente não convertida dentro da igreja achando que se converteu. Glória E a Deus. quando sai da igreja é tão ímpio quanto qualquer ímpio lá do mundo. Glória a Sabe, Deus. então para caminhar com Deus, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe, é preciso ter paciência para caminhar com Deus. Glória a É Deus. preciso saber lidar com as dificuldades, saber lidar com as provas, saber lidar com a rejeição. Porque se nós não soubermos lidar com esse tipo de coisa, nós vamos fazer que nem os hebreus estavam fazendo aqui. Eu acho que eu vou voltar para trás. Glória Tá muito difícil caminhar nessa igreja aqui, viu? Acho que eu vou buscar uma portinha mais larga. Acho que eu vou para aquele irmão lá, que aquele irmão lá pregava tanta bênção para mim, agora não ouço mais bênção nenhuma. Glória. Agora é só Jesus, Jesus, Jesus. Eu vou voltar, porque não é possível, tava todo mundo lá, vai dizer que tá todo mundo indo pro inferno. Não. O raciocínio lógico que ele começa a usar. O raciocínio lógico dos desejos. O raciocínio lógico das suas vontades. O raciocínio lógico do pecado. Sabe, irmãos, o que glorifica a Deus, afinal de contas? Glória a Deus. Sabe, irmãos, revelação da palavra de Deus é isso, irmãos. É a vontade de Deus sendo revelada a nós. Sabe, irmãos, não é a revelação dos nossos problemas. Não, a revelação é sobre Deus. O que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? E é isso que nós estamos vendo o apóstolo Paulo ensinar aqui. Qual que era a revelação da vontade de Deus para os hebreus, quando eles estavam pensando em voltar para trás. Glória a Deus. Quando eles estavam pensando que antes a vida era muito melhor sem a graça do que agora com a graça. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então o apóstolo Paulo está mostrando para eles, tenha paciência, tenha paciência. Aí ele vai dizer no versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe, o apóstolo Paulo o tempo inteiro ele vai dizendo, pela fé Moisés abriu o mar vermelho, pela fé Abraão entregou seu filho, pela fé os muros de Jericó caíram, pela fé homens de Deus subjugaram o reino. Depois ele vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus. Sabe por que o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui no versículo 2? Porque algumas pessoas acham que a fé, sabe, é uma capacidade do homem. Santo Senhor. Sabe, então se esse versículo não tivesse aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, algumas pessoas iam dizer, eu tenho fé, eu sou alguém que consegui ter fé, por isso que o muro de Jericó caiu, eu sou alguém que conseguiu ter fé, sabe, por isso que eu entreguei o meu filho Isaac lá, eu sou alguém que tem fé, sabe, e esse versículo diz, Jesus, autor e consumador, ou seja, a fé, a origem da fé, e o fim da fé, sabe, é Jesus. Jesus é autor e consumador, ideia de origem e fim. Não existe fé sem Jesus. Sabe, então não dá para nós nos gloriarmos em nós mesmos porque nós temos fé. Sabe, Jesus é o autor e consumador da fé. Sem Jesus não há fé. Se nós temos fé de crer em alguma coisa, simplesmente porque Jesus Cristo nos deu essa fé. Glória a Deus, Senhor. Sabe, aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou lá em Efésios 1:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Sabe, então o apóstolo Paulo está enfatizando, pela fé, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, pessoas que nos servem de exemplo pelo testemunho que elas tiveram, mas a fé não veio deles. Glória a Deus. A fé veio de Jesus. Jesus foi aquele que deu a fé para eles. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os hebreus, sabe o que está faltando para vocês terem a fé que aqueles homens de Deus tiveram? Sabe, o que está faltando para vocês é olhar para Jesus. Glória a Deus. Sabe, está faltando para vocês olhar para Jesus, porque a fé não vai vir de vocês mesmos. A fé não vai vir de uma escolha de vocês, de uma capacidade de vocês. A fé vai vir de Jesus. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhe para Jesus, senão essa fé nunca vai vir em vocês. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que nós oramos a Deus e nós falamos com Deus, Senhor, move meu coração para a tua vontade. Glória a Deus. Senhor, faça de mim um servo teu. Glória a Deus. Senhor, me fortalece, Senhor, me dá condições de permanecer de pé na sua presença. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é por isso que nós oramos dessa maneira. Nós não oramos, eu sou um servo teu, hein, Senhor, faz a obra aí.
que adianta eu caminhar com você 30 anos e você não faz um milagre agora? Faz a obra, Senhor. Faz a obra aí. Sabe, irmão, não é Deus que é o nosso empregado, irmão. Não é Deus que é o nosso servo, nós somos servos de Deus. Se você ficou em pé durante 30 anos, você só ficou porque Jesus te deu a fé. Senão você não tinha ficado. Então toda a honra, toda a glória pertencem a Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está mandando os hebreus olharem. É isso que a palavra de Deus manda nós olharmos também. Olhe para Jesus. Sem Jesus não tem fé, sem Jesus você não fica de pé, sem Jesus você não permanece na presença de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, vocês têm que olhar para Jesus, e vocês têm que parar para pensar, Jesus, ele sofreu morte de cruz, Jesus, ele padeceu dificuldades, padeceu aflições, Jesus, ele não tinha onde reclinar sua cabeça, ele foi desprezado, sabe, o mais indigno entre os homens, é o que diz lá em Isaías 53, não fizeram caso dele, sabe, olhem para Jesus, e se Jesus foi tratado dessa maneira, e vocês também são seguidores de Jesus, o que vocês esperavam? Glória a Deus, Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, e essa é a pergunta para nós hoje, se Jesus foi perseguido, se Jesus foi morto, sabe, se Jesus, se não fizeram caso dele, sabe, irmão, se o mataram na cruz e você é seguidor dele, o que você esperava? Que as pessoas te abraçassem, que as pessoas te dessem tapinha nas costas e dissessem, irmão, você é uma bênção, hein? Glória a Deus. Irmão, como a gente gosta de você. Sabe, irmãos, quando os ímpios falam que gostam de nós, toma cuidado, tem alguma coisa errada. É que você não está vivendo uma vida cristã de verdade. Sabe, quando os ímpios estão te elogiando e dizendo que você é uma bênção, é que você não está dando testemunho de crente, não. Sabe, irmãos, porque o normal é os ímpios virarem para nós e disserem, ele perdeu a mente isso aí, viu, coitado. Ele não se diverte com nada, não faz nada. Nós estamos aqui falando sobre o Corinthians, o nosso time de paixão, e está falando sobre Jesus. Quem que quer ouvir sobre Jesus? Sabe, irmãos, para o mundo, não há loucura nenhuma em amar o Corinthians, mas vai falar que você ama Jesus para você ver. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles vão falar que você está doido. Sabe, irmãos, então, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando os hebreus, e é isso que a palavra de Deus nos ensina, Toma cuidado, porque se perseguiram Jesus, se caluniaram Jesus, se mataram Jesus, se Jesus foi perseguido, sabe, não espere nada diferente disso. Glória a Deus, Senhor. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui, não se preocupa, vai dar tudo certo para você, a partir de hoje vai dar tudo certo. Sabe, se fossem os pregadores de hoje em dia pregando para os hebreus, os pregadores de hoje em dia pregariam assim, irmão, a partir de amanhã vai virar o cativeiro, viu, irmão? A partir de amanhã vai ficar tudo bom, viu, irmão? E a bênção vai vir, irmão, não se preocupa não, a vitória está chegando, ninguém vai te bater não, irmão. É o que os pregadores hoje em dia pregavam. Sabe, mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, você está sendo perseguido, está sendo caluniado, Jesus Cristo também foi. Você é melhor que Jesus Cristo? Jesus Cristo não mandou nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então você esperava que essa afirmação significasse o quê? É bênçãos, vitória, bens materiais? Não, irmão, é prova, é luta, é dificuldade. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, e é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando os hebreus. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Sabe, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos, e por causa dessas aflições, por causa dessas dificuldades, vocês estão pensando em voltar para trás, sabe, mas vocês ainda não morreram. Sabe, vocês estão reclamando, sabe, a vitória vai vir quando vocês morrerem. Glória a Deus, Senhor. Sabe, ainda não resististes até o sangue, vocês têm que resistir até a morte. Glória a Deus. Vocês têm que ser fiel até a morte. Sabe, eu não vou prometer para vocês que as coisas vão melhorar, não. Eu não vou prometer para vocês que a partir de agora não vai ter mais perseguição, não. Não, vocês têm que ser fiel até a morte, porque a grande nuvem de testemunha, muitos deles foram mortos. Foram açoitados, foram decapitados, foram crucificados, foram queimados.
Sabe, eles foram fiéis até a morte. Vocês nem morreram e estão reclamando. Seja fiel até a morte. Glória a Deus. Sabe, irmão, já pensou se receber uma palavra dessa hoje? Glória a Deus. Hoje os crentes ouvem uma palavra dessa e vão falar: isso não é meu Deus, não. Glória Isso a não é meu Deus, não. Não pode ser meu Deus. Estou acostumado o tempo inteiro Deus falando que vai abençoar, que vai fazer obra, que vai fazer milagre, que vai fazer livramento. Agora Deus vai falar que eu vou morrer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, o que a gente vai fazer? Vai jogar a Bíblia fora? Glória Sabe, irmãos, é o Evangelho. Sabe, irmãos, a recompensa não está nessa vida. A recompensa não está nessa terra. Glória a Deus. Sabe, a recompensa, sabe, está aquilo que a gente cantou naquele hino. A recompensa está no fim. Glória. Sabe, irmãos, é na glória. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: resistam até o sangue, combatendo contra o pecador. Vocês têm que resistir até o fim. Glória. Resistam até o fim, perseverem até o fim. Enquanto ainda houver fôlego de vida em vocês, perseverem até o fim. Glória a Deus, Senhor. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Sabe, o que o apóstolo Paulo vai dizer aos hebreus? Vai dizer: se vocês são filhos de Deus, se vocês foram chamados por Deus, se vocês foram eleitos por Deus, aceitem a correção de Deus. Glória a Deus. Sabe, porque qual pai que ama o seu filho não o corrige? Glória a Deus, Senhor. Sabe, hoje em dia as pessoas estão dizendo que a maior demonstração do amor de Deus é a liberdade. Santo Senhor. Não, irmão, a maior demonstração do amor de Deus é a liberdade. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio, cada um faz o que quer, e isso é uma prova do amor de Deus. Sabe, mas é totalmente o oposto. O pai, quando ele ama muito o filho tem 1 ano, o pai deixa o filho livre? Não, eu gosto muito do meu filho, então eu dou liberdade para ele, eu deixo ele engatinhar na rua. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é justamente porque os pais amam os seus filhos que eles protegem os seus filhos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que eles colocam seus filhos dentro da sua casa e que eles tomam todo o cuidado para que nenhum mal possa acontecer na vida deles. Sabe, irmãos, e assim é com Deus. Deus está os exortando, Deus está os conduzindo para a sua vontade, Deus está dizendo para eles aquilo que é certo e aquilo que é errado. Sabe, porque Deus os ama. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e hoje em dia as pessoas acham que isso não é amor de Deus. Hoje as pessoas acham que amor de Deus é quando Deus fala que mesmo você estando no pecado, Deus te ama e Deus conhece teu coração. Glória a Deus. Hoje as pessoas acham que o amor de Deus é mesmo quando você está levando uma vida fraca, Deus vira e fala: não, Deus entende, viu? Você é muito culpado, irmão. Não, Deus entende, esquenta a cabeça não. Não dá para caminhar com Deus, caminha. Sabe, irmãos, isso não é a demonstração do amor de Deus. A demonstração do amor de Deus é quando Deus nos corrige, é quando Deus nos exorta, é quando Deus nos coloca mais uma vez no seu caminho, no seu propósito. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos hebreus. O apóstolo Paulo está dizendo: aceitem a correção que eu estou dando para vocês, porque não é uma correção que vem de mim, é uma correção que vem de Deus. Glória a Deus. Qual pai que ama o seu filho não o corrige? Sabe, é isso que a palavra de Deus faz o tempo todo, nos mostra o que nós precisamos fazer para caminhar com Deus, qual é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, como caminhar com Deus? Ela está o tempo inteiro nos exortando e nos corrigindo. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Glória a Deus. Sabe, olha só o que a palavra vai dizer: se estáis sobre repreensão, sois filhos. Mas se estáis sem repreensão, não sois filhos, mas bastardos. Santo Senhor. Sabe, irmãos, a palavra de Deus vai dizer isso. Mas se estáis sem disciplina, qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Sabe, aí o apóstolo Paulo vai dizer: quando vocês eram pequenos, os pais de vocês, sabe, eles repreendiam vocês, eles corrigiam vocês, e vocês não aceitavam a correção deles? Se vocês aceitavam a correção dos seus pais, como vocês não vão aceitar a correção de Deus? Glória
a Deus. Por acaso não é Deus? Por acaso Deus não está nos conduzindo para um reino eterno, para um reino celeste? Glória a Deus. Sabe, então o apóstolo Paulo vai dizer, pensem, a palavra de Deus é algo que nos leva a pensar, é algo que nos leva a refletir, é algo que nos leva a analisarmos a nossa vida e enxergarmos a nossa vida, coisa que os crentes não estão muito dispostos hoje. Sabe, hoje às vezes a gente está pregando aqui, tem umas pessoas dormindo assim, com sono, você vê que não está pensando em nada. Sabe, mas a palavra de Deus é algo que nos leva a pensar, a refletir, sabe, não é algo emocional. Sabe, a palavra de Deus não é algo emocional. Receba a bênção, receba a vitória. Sabe, você não precisa pensar para isso, só precisa sentir um arrepio. Sabe, a palavra de Deus nos leva a pensar e refletir. E o que o apóstolo Paulo está fazendo é isso, levando a mente deles a pensar, a refletir, para que eles possam chegar à conclusão lógica, sabe, de que Deus está chamando eles para a sua vontade. Então o apóstolo Paulo vai dizer, se vocês obedeciam os seus pais quando vocês eram pequenos, vocês não se voltavam contra eles e vocês não os ofendiam e não iam embora de casa. Então pensem, Deus está corrigindo vocês. Sabe, Deus está mostrando para vocês a sua vontade. E por mais difícil que possa ser receber a correção de Deus, que é permanecer fiel até o fim, mesmo que vocês venham morrer, sabe, recebam essa correção. Sabe, porque é isso que vai fazer vocês alcançarem a vida eterna. É isso que vai fazer vocês alcançarem o reino do céu. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, muitas vezes os pais de vocês ainda corrigiam vocês, e eles ainda corrigiam vocês muitas vezes naquilo que eles ainda achavam que estava certo. Eles achavam que estava certo, muitas coisas eles corrigiam que nem estava certo. Agora Deus não, Deus corrige vocês, sabe, Ele não corrige vocês no suposto que é certo, não, Ele corrige vocês naquilo que realmente é certo, para que vocês possam alcançar a santidade, para que vocês possam alcançar o reino dos céus. E se vocês obedeciam aos seus pais, mesmo quando eles ainda estavam errados, vocês não vão obedecer a Deus quando vocês sabem que Deus não erra, de que Deus sabe exatamente aquilo que faz. Sabe, irmãos, olha só o raciocínio do apóstolo Paulo para os hebreus. Sabe, irmãos, e olha só como isso nos faz pensar e refletir na nossa vida cristã que nós vivemos hoje. Muitas pessoas hoje acham muito inteligente jogar a verdade da palavra de Deus fora e ficar com as suas emoções. As pessoas acham muito inteligente viver seguindo o seu coração, seguindo as suas vontades, seguindo os seus desejos. Sabe, irmãos, elas acham isso muito inteligente. Sabe, irmãos, mas quando você para pensar, sabe, quando você é levado a um raciocínio lógico, sabe, irmãos, a única coisa que você vê é loucura. Santo Senhor, aleluia. Glória a Deus, santo tu és, Pai. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, suportem a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela é algo que ou ela vai revoltar, sabe, ou ela vai converter. O problema hoje em dia é que muitas pessoas estão dentro da igreja e elas estão se tornando indiferentes. Sabe, quando as pessoas ouvem um evangelho onde elas se tornam indiferentes, sabe, irmão, nós temos um problema muito grande na igreja. Porque o evangelho não torna crentes indiferentes. Sabe, o evangelho, ou ele revolta a pessoa e a pessoa vai embora, não dá não. Dá não, viu? Eu preciso de solução, eu preciso de cura. E se eu não ouvir cura, eu vou embora. Eu preciso de dinheiro, se eu não ouvir dinheiro, tá bom? Ou a verdade ela revolta a pessoa vai embora, buscar aquilo que ela quer, sabe? Ou a verdade transforma. Glória a Deus. Quando as pessoas estão dentro da igreja, totalmente indiferentes, dormindo, estão conciliando a verdade com a mentira, sabe, irmãos, aí o problema é que nós não temos a verdade de Deus sendo pregada. Santo Senhor. Porque a verdade da palavra de Deus, ela tem esse poder. Sabe, irmãos, ou ela vai mover o seu coração para essa verdade, ou ela vai revoltar, ou ela vai te revoltar e você não vai querer ouvir essa verdade nunca mais. Porque isso, você pode ter certeza, é algo que o nosso coração caído não quer. Sabe, irmãos, o que nosso coração caído quer? Quer dinheiro, quer bens materiais. O que a gente quer é saúde.
O que a gente quer é bem-estar. O que a gente quer é satisfação, realização dos projetos, realização dos desejos, sabe? É isso que a gente quer. E a verdade da palavra de Deus vai totalmente em oposto a isso. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos? Então, ou a gente vai se revoltar diante da verdade e vai dizer, não volto aqui nunca mais. Sabe, irmãos? Ou a gente se move o nosso coração para essa verdade. Sabe, irmãos? Que Deus possa nos mover cada dia mais para essa verdade. Glória a Deus. Porque se não é Deus vir e Deus mover o nosso coração para essa verdade, você pode ter certeza que a gente escolhe a opção errada. Se não é Deus mover o nosso coração para essa verdade, a gente escolhe a opção errada, que é os nossos desejos, que é as nossas vontades. E a gente vai ter 1 milhão de desculpas para justificar o porquê que nós estamos buscando os nossos desejos. Sabe, que essa palavra possa entrar nos nossos corações e possa nos mover cada dia mais e mais a sua vontade. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.